novembro, quinta-feira, começando nossa reflexão de hoje com o livro Caminho, Verdade e Vida, hoje no capítulo 10, intitulado Mediunidade. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse tema tão intrigante, tão valioso e tão do dia a dia, né? Tão necessário para o entendimento, para as nossas relações, para nossa ampliação de consciência. Então, esse é o intuito deste momento, a gente se unir aqui agora com essa turma que tá chegando, a gente se envolver com muito carinho, o laço mais poderoso deste mundo, pra gente tirar de dentro, tirar lá do fundo o nosso melhor potencial de ação, a nossa mais pura força para enfrentar o dia com brandura, com amor, com boa vontade, com ânimo, com interesse pelo outro, conjugando o verbo amar, servir, doar com muita naturalidade. Então, bem-vindos, meus amores! Que delícia! Dri Silva, querida, Lari, prima querida, Carlão, Kellyzinha, que bom que você tá aqui, minha Robertuga, Alcinir, Ju, querida, que bom, Eda, Maurícia, que bom, amor, Leonor. Ai, se eu pulei alguém, me perdoem. Amores, hoje o nosso capítulo é sobre mediunidade. Vocês lembram que a gente falou disso um pouco outro dia? E assim, o Emanuel vai dando, né, essas pinceladinhas para manter sempre a gente conectado, né? Sempre a gente em alta ali para tirar o espírito da letra, né? Pra gente não ficar naquela interpretação rasa, cotidiana. Não, aprofundar para dentro de nós, compreender as nossas, onde limita, né? Compreender que as barreiras, as limitações não estão fora. As limitações estão dentro, as limitações muitas vezes nascem em crenças negativas, né? em mágoas que a gente acumula. Então, essas pinceladinhas aqui que não tem a pretensão de trazer novidade, não tem a pretensão de te ensinar algo que você não saiba, muito pelo contrário, né? Às vezes a gente sabe, eu tenho certeza que muitos aí sabem mais do que eu que tô aqui, né, me dispondo a falar, mas o que importa não é a novidade, o que importa é a consistência no agir. O que importa não é ser paciente de vez em quando, o que importa é manter a tônica da paciência por muito tempo. Então, esse é o nosso interesse, e é por isso que o Emanuel vai ajudando assim de pinceladinhas pra gente ir construindo dentro de nós uma plataforma sólida de possibilidades de renovação, de elevação. Isso é que o Emanuel tá trazendo aqui hoje na forma de um entendimento um pouco mais profundo sobre mediunidade. Mediunidade, a gente precisa tirar aquele mito, né? Desmitificar da nossa cabeça aquele negócio de mediunidade, nossa, não, gente, mediunidade é cotidiano, mediunidade é dia a dia, mediunidade é intercâmbio entre duas mentes que sintonizam. Então, isso é mediunidade. A gente tá o tempo todo sintonizando com um monte de gente, né? Com base no que eu sinto, eu alinho ali sem nem saber muitas vezes
porque eu tô alinhando com outras pessoas que estão ali, iguais a mim. O Haroldo uma vez usou uma frase assim: quando você tá triste, você se conecta com quem tá triste lá no Japão. Ele usou essa frase para mostrar, sabe, o que é sintonia? É rede de comunicação. E mediunidade, gente, tá no nosso dia, tá dentro da nossa casa, tá na rua, tá no nosso trabalho, tá em todo lugar. E aqui ele vai trazer um sentido muito emocionante de mediunidade, porque ele colocou o tema mediunidade, mas ele tá falando das luzes que jorram do alto, das luzes que vêm do divino alcançar a cada um de nós. E assim, gente, tem um comunicador e um receptor. Todo mundo tem este receptor dentro, na fagulha divina. Todo mundo tem. Então, Deus se comunica conosco e atua neste receptor nosso. Todo mundo tem esta faculdade. E é isso que ele vai falar aqui hoje, né? Das luzes que jorram para a humanidade e caem sobre nós. Vamos começar? Bora lá! Então, ele vai fazer um comentário em referência ao Novo Testamento no trecho de Atos, capítulo 2, versículo 17. Onde fala assim: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, essa linguagem aqui simbólica, profunda e emocionante, né? Porque a gente ouve um negócio desse e fala, nossa, Jesus derramando do Espírito dele sobre nós. Então, são as luzes que vêm do alto, se conectam conosco e nos transformam em potências. Ativam em nós possibilidades de ação maior, de percepção dilatada. Então essa é a metáfora aqui, né? A linguagem simbólica expressando essa comunicação do alto conosco, expandindo as nossas ações. E aí o Emmanuel comenta assim: no dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos. Se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Então, tinha ali um monte de grupos que falavam diferentes línguas. E os apóstolos estavam por ali anunciando a boa nova. Mas cada apóstolo falava na língua que aquele grupo compreendia. Então, gente, você imagine que você está andando pelo calçadão e de repente umas 5, 6 pessoas começam a falar em línguas diferentes para grupos específicos. Foi um fenômeno, uma coisa do céu, uma coisa divina. Né? Eles começaram a anunciar a boa nova ali e falar do reino dos céus. Cada discípulo, cada apóstolo
em uma língua que aquele grupo entendia. Olha que interessante. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Porque falar de coisa boa já mexe com a gente. Falar em línguas diversas, num espetáculo divino, imagina a onda de surpresa e alegria. Fala, nossa, o que está acontecendo aqui? O que estava acontecendo era Deus comunicando. Olha que lindo. Então vamos lá. Não faltaram os céticos, porque todo lugar tem aquele pessoal que não acredita, né? Que contesta o que vê, que vai buscar a lógica por trás do que está acontecendo. Todo lugar não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez a revelação observada. Então tinha lá o pessoal que falava assim, esse pessoal aí tá bêbado, isso daí não é coisa normal não, isso daí não é coisa de Deus não. Então sempre tem os céticos. Mas, né, o espetáculo tava ali, vibrante e comunicador de uma revelação dos céus, trazendo a boa nova no momento onde Jerusalém estava lotado. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Então Simão Pedro sobe lá numa pedra e fala, pessoal, tá tudo certo isso daqui, ó, é a luz que nos foi prometida para amparar a humanidade, para mostrar que Deus está conosco. Ninguém, não tem um só ser que esteja abandonado. Deus está conosco. Então essa é a revelação. Agora esse é o espetáculo que comprova isso. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Olha que lindo, gente! Desde esse dia, eu vou ler de novo. As claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Incessantemente. Naquele momento, o impacto do fenômeno era como um despertador, né, mais enérgico, para que as pessoas parassem e olhassem para aquilo, né, percebessem a grandeza do amparo do divino sobre a humanidade. Então, aquilo lá foi um start, né, um despertar de consciência. Falar assim, olha aqui, parem e olhem, percebam que vocês estão aqui, olha, o que vocês estão vendo aqui é pouquinho perto do todo que movimentou esse fenômeno. Porque se a gente vê aquele espetáculo lá de várias pessoas falando em diferentes línguas desconhecidas, uma comunicação desconhecida, gente, aquilo ali era a pontinha do iceberg. Imagina o lado de lá, a quantidade de pessoas promovendo aquele evento. Então, desde esse dia as claridades do Pentecostes jorraram sobre a humanidade incessantemente, e neste impacto despertador, para que a gente nunca duvidasse de que aconteça o que acontecer, Deus conosco, Deus em nós. Até aí, os discípulos, olha isso, olha a ampliação das possibilidades. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos. Mas, dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam os espíritos
espíritos infortunados falam aos reis da terra com propriedade em nome do Senhor. Então, o que aconteceu, gente? As luzes caíram, jorraram do alto. Os discípulos, atuados por essa interferência divina, começaram a falar. E falaram aos corações que estavam à volta. E as pessoas então foram abrandando, foram sensibilizando, foram se fortalecendo. E esse é o espetáculo, né? É aqui que está a ideia de que Deus está com a humanidade. E quando é alcançado, porque assim, eu gosto muito dessa palavra, aprendi com meu pai. Deus está, mas tem hora que a gente não alcança. Por quê? Porque a gente está fechado. Quando a gente se abre, a gente alcança. Então, Deus está. Neste momento, Deus estava sendo alcançado. E quando a gente alcança o que vem do alto, as nossas possibilidades aumentam, dilatam. E aí a hora que os discípulos venceram a sua insegurança, o seu medo, aquele temor, aquela limitação da ignorância, porque o que nos falta, Deus complementa. Deus complementa. Quando a gente está aberto, conectado e buscando, Deus complementa. Porque é uma ponta aqui e a outra aqui. Aí forma a linha comunicativa, comunicadora, a linha de alcance. Ai, gente, isso não é lindo? O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. O poder de Jesus se comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Contra este alcance, isso é importante, e já caminhando para o encerramento. Então assim, quando eu tô aberto, eu alcanço. Contra este movimento, contra esta junção, contra isso, trabalham os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Gente, aqui estão nossas tendências. Porque assim, se você quer melhorar de vida, não tente melhorar o mundo. O mundo é o que é. Se você quer melhorar de vida, se você quer ter paz, se você quer conquistas, se você precisa de estabilidade econômica, emocional na vida, não busque fora, busque dentro, porque o prejuízo da sua vida está dentro de você. Você se deixa levar pelas suas tendências, pelas suas inferioridades, pelas suas fraquezas. Ora, você não é fraco. Você não está nesse mundo para continuar sendo a mesma pessoa. Você veio aqui para uma transformação, para uma renovação. Renove-se. Não te falta estímulo de melhoria. Então, só o que atrapalha este influxo é você mesmo. São os prejuízos morais que você coloca no caminho, vetando, impedindo o alcance de natureza divina sobre você.
Olha isso, gente, isso é grave, hein? Isso é grave. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. Então, sabe, não é sobre a sua limitação, é sobre a sua potencialidade, as suas maiores possibilidades. Se você anda com medo, angustiado, infeliz, sentindo-se derrotado, para. Não é aí que está o caminho da sua vida. Aí está o contrafluxo da sua vida. Aí você estacionou, se rendendo ao mal. Então o convite é: não se renda. Por quê? Porque o bem está em todo lugar. O bem está sendo jorrado para você. Ai, Carla, eu não consigo. Isso não existe. Não existe, não consigo. Os apóstolos aqui, olha, antes frágeis e inseguros, a partir do momento que conceberam, que se permitiram alcançar essas luzes, se transformaram. Então, transforme-se. É sobre isso a sua vida. Este intercâmbio de Deus com o seu caminho, com as suas ações, com as suas renovações, com a sua vitória sobre tendências inferiores. É sobre isso. Ai, deixa eu ver onde eu parei. E é ainda ela, as luzes do Pentecostes, dilatadas dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão, como a alma imortal do cristianismo redivivo. Então, assim, isso foi só lá no Pentecostes? Não! Isso foi a partir do Pentecostes e tá até agora. E onde está isso? Nas religiões. A hora que a gente encontra na religião aquele abrir de portas, abrir os porões da nossa intimidade. E aí a gente poderia perguntar, gente, passei o tempo. E aí a gente poderia perguntar, mas todo mundo ouve Deus? E a resposta é: todo mundo pode ouvir a Deus. Só que nem todos estão ouvindo, porque alguns estão muito ensimesmados nas próprias dores. E aí, na prece final hoje, eu vou ler uma poesia da Maria Dolores. E é a nossa prece. Todo mundo pode ouvir Deus, porque Deus fala dentro de nós. A pergunta é: você está buscando? Você está com o microfone ligado? O microfone do seu coração? E aí a Alta de Souza, eu falei Maria Dolores, né? É Alta de Souza. A Alta de Souza responde assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado, abatido, infeliz, ao silêncio da força que interpelas. Interpelar é questionar o divino sobre o que nos acontece. Então a gente chora sem abrir o coração. A gente chora indignado. E agora ela vai falar assim: volta ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegria e deslumbre.
Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. É um poema, uma prece, um cântico e um abaixar as resistências do coração. Essa prece, que Jesus nos alcance, que Jesus nos mantenha neste interesse de elevação, desamarrando dentro de nós os nós que ainda nos prendem às sombras criadas por nós mesmos. Obrigada, Jesus, que assim seja. Amores, é isso. Até amanhã. Amanhã estamos de volta com mais um estudo. Tenham um excelente dia. Tchau, meus amores.